Existe uma jornada exaustiva que muita gente conhece super bem. Aquela verdadeira maratona de estudos para um concurso público. São meses, às vezes anos de dedicação exclusiva, abrindo mão do lazer, tudo para conseguir ver o nome lá na tão sonhada lista de aprovados. A alegria de passar é gigantesca, né? Mas, infelizmente, logo depois, ela costuma ser substituída por uma ansiedade profunda e bem silenciosa. Aquela longa espera por uma convocação que parece não chegar nunca. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso, porque hoje a gente vai desvendar exatamente o que as leis e os tribunais dizem sobre essa espera e como transformar essa aprovação em uma posse de verdade. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 passos bem diretos. Primeiro, a aprovação e a longa espera. Segundo, o tal do direito subjetivo à nomeação. Terceiro, os entendimentos e decisões do STF. Quarto, a preterição e irregularidades na convocação. E quinto, as ações práticas para garantir a vaga. Passando para a nossa primeira parte, aprovação e a longa espera. O nome tá lá na lista, mas o telefone simplesmente não toca. Olha, essa é uma situação incrivelmente frustrante, mas de verdade muito comum. Conquistar o primeiro lugar ou a classificação dentro do número de vagas é só o primeiro obstáculo superado. A partir daí começa um verdadeiro silêncio administrativo. É como se a gente cumprisse a parte mais difícil de um acordo, pesadíssimo, e visse a outra parte simplesmente ignorar sem dar uma resposta. A própria Lei 8.112 de 1990, lá no seu artigo 8º, prevê que o ingresso na administração pública rola mediante concurso, cravando a nomeação como a forma originária de assumir o cargo. A dedicação exigida para bater todos os requisitos do edital é um negócio colossal. Só que a realidade da espera muitas vezes precariza essa conquista. É um contraste gigantesco, sabe? O peso daquele estudo todo meritocrático de um lado e a fragilidade de ficar totalmente à mercê do tempo do Estado do outro. Vamos para o nosso segundo ponto, o direito subjetivo à nomeação. Tem uma extinção vital que os tribunais fazem e a gente precisa entender de uma vez por todas. Existe um abismo jurídico enorme entre estar nas vagas do edital e ficar no cadastro de reserva. Quem passa dentro daquelas vagas imediatas do edital não está pedindo favor nenhum, tem uma garantia nas mãos. Já o cadastro de reserva funciona literalmente como uma lista de espera. Depende muito do surgimento de novas necessidades do órgão, de orçamento, ou seja, inicialmente oferece só uma expectativa de direito. Mas, afinal, o que significa esse termo jurídico pesado que a gente tanto ouve? O direito subjetivo é, em palavras bem simples, um poder que pode ser exigido. Não é mais uma questão de pura conveniência ou boa vontade de quem administra a máquina pública. Quando a aprovação acontece dentro do número de vagas, o edital vira uma lei interna que amarra a administração. Isso força o Estado a agir e fazer a nomeação dentro daquele prazo de validade do certame. Se não fizer, está violando a legalidade e a boa-fé. Nossa seção número 3, Entendimentos e Decisões do STF. E isso ilustra brilhantemente a evolução de como os concurseiros são protegidos hoje. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o famoso tema 784, bateu o martelo em 3 cenários exatos onde aquela mera expectativa vira uma obrigação real. O primeiro é óbvio, passar nas vagas originais do edital. O segundo, quando a ordem de classificação é ignorada, chamando alguém de trás antes. E o terceiro cenário, quando surgem novas vagas ou até abrem um novo concurso durante a validade do atual e a administração age de forma totalmente arbitrária para não chamar quem já estava na lista de excedentes. E aí entra a súmula 15 do STF. Sinceramente, esse é um dos textos mais importantes de toda a história dos concursos no Brasil. Essa súmula deixa absolutamente claro que desrespeitar a fila de aprovados é uma violação direta da lei. Pular posições na lista de chamada, sem uma base legal fortíssima, não é só um errinho administrativo de percurso não. É uma arbitrariedade absurda, que gera na mesma hora um direito líquido e certo para quem foi deixado para trás. Fazendo uma pausa super rápida aqui no nosso raciocínio, por favor, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever, comentar e compartilhar essa explicação. Isso ajuda demais a crescer o canal e faz com que essas informações tão cruciais cheguem a muitas outras pessoas que também estão aí na luta diária pelos próprios direitos, beleza? Retomando, seção 4, Preterição e irregularidades na convocação. Essa palavra, preterição, significa basicamente ser passado para trás, ser escanteado. No mundo dos concursos, ela acontece quando a gestão pública, seja por pura vontade ou uma baita desorganização, preenche uma vaga que já tinha dono. O dono seria o próximo da lista de aprovados. Isso fere de morte princípios básicos do nosso direito, como a isonomia e a meritocracia. Então, o ponto crucial da conversa é entender como essa preterição rola na prática, no dia a dia.
Na imensa maioria das vezes, não é algo escancarado, tipo chamar o candidato número 50 no lugar do número 10. O truque mais comum e frustrante é a administração fazer contratações de terceirizados, estagiários ou fechar aqueles contratos temporários para fazerem exatamente as mesmas funções dos cargos efetivos que estão vagos. Tudo isso ignorando quem está no cadastro de reserva, que já foi testado e está prontinho para o trabalho. Vamos para a nossa última parte. Seção 5. Ações para garantir a vaga. Olha, o tempo é o maior inimigo nessas horas. Para cobrar uma nomeação na justiça, os prazos são super rigorosos. O direito de exigir essa nomeação precisa ser levado ao judiciário respeitando o prazo prescricional de 5 anos depois que a validade do concurso acaba. Tudo isso conforme as regras lá do Decreto 20.910 de 1932. Mas convenhamos, esperar demais é um risco altíssimo, porque a administração pode começar a dificultar a comprovação daquelas vagas que existiam. Tem que agir o mais rápido possível. Ficar de braços cruzados não vai garantir a posse de ninguém. Vamos ver como agir na prática. Passo número 1, monitoramento constante do Diário Oficial e do site da banca. Passo 2, e talvez o mais crítico, juntar muita prova. Reúne prints, editais de contratação precária, contratos de terceirizados, e-mails não respondidos. E o passo 3 é buscar o socorro do judiciário. Muitas vezes, a saída é o famoso mandado de segurança, que é a ferramenta constitucional perfeita para proteger um direito líquido e certo contra o poder público. Agora, uma coisa importantíssima de se ter clareza. Embora as decisões dos tribunais protejam quem passou, o peso de provar tudo isso cai sobre quem está entrando com a ação. Mostrar para o juiz que rolou essa preterição arbitrária e que a contratação de temporários foi de fato ilegal e tinha volume suficiente para chegar na classificação em questão é um baita quebra-cabeça, exige muita estratégia. Porque a administração sempre vai dar aquela velha desculpa de limite orçamentário ou conveniência. A prova apresentada tem que ser inquestionável. Fica aqui uma provocação para a gente pensar finalizando essa análise. É justo exigir um nível de excelência absurdo nas provas, enquanto o sistema, tantas vezes, ignora a meritocracia na hora de dar a posse? O concurso público nasceu justamente para blindar o Estado e garantir os melhores. Mas essa lerdeza toda e as contratações precárias batem de frente com isso todo santo dia. Conhecer essas leis, esses artigos e essas regras é, sem dúvida, a melhor arma para garantir que todo aquele suor nos livros não seja em vão. Pessoal, um baita agradecimento por acompanharem esta explicação até o final. O aviso importante que prometi. Aqui embaixo nos comentários tem o link de contato de um advogado especialista caso alguém precise de uma ajuda formal para o seu caso. E não deixem de dar uma boa explorada no canal, viu? Lá tem vários outros vídeos e conteúdos que com certeza podem ajudar muito mais vocês nessa jornada. Até a próxima e um grande abraço!